Bem, Ana, tudo bem, Rogério? Eu concordo completamente com a fala do Rogério sobre o papel da medicina no capitalismo como reprodutora da força de trabalho. E também eu achei muitos pontos assim bem interessantes, como esse da relação entre vacina e doença transmissível. Achei uma colocação ousada, dialética e correta. É preciso partir, eu acho importante partir desse ponto de vista político para que a gente não caia na naturalização do vírus, criticada muito bem pelo Rogério. Faltou o debate, faltou uma política de Estado para tratar o coronavírus, que sim, a ciência defende que tem tratamento, mas não esse circo que foi feito pelo Bolsonaro, que queimou de cara o debate sobre o tratamento. Então, a primeira coisa é denunciar isso e dizer que essa pandemia é mais política do que sanitária. Completamente política, na verdade, porque o vírus, eu repito, tem baixíssima letalidade. Então, a letalidade dele é potencializada pela política sanitária dos governos capitalistas. Isso se pode discutir mais se vocês tiverem dúvida. Mas o meu tema é a profissão do médico, a profissão de médico atravessada pela luta de classes. E aí eu vou tentar me restringir ao tempo também, me avisem, para não ir um minuto além, para colocar algumas questões rapidamente. Primeiro, que sim, a profissão médica, como outras, ela é atravessada pela luta de classes, como também gari, metroviário, professor, é atravessada completamente, e em parte por algumas peculiaridades, como o trato direto humano, né, médico-paciente. Nós médicos recebemos o impacto social das comorbidades, das doenças, da morbidade e mortalidade do povo pobre e da classe trabalhadora, bate diretamente dentro da profissão médica. Quando eu falar médico, entendam que o médico é uma minoria. Quem carrega o hospital nas costas é uma massa de trabalhadores, paramédicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, etc., auxiliares gerais, vigilantes, são esses que carregam o hospital, junto com a minoria, que são os médicos. Então, eu não tenho nenhuma inclinação medicocrática quando eu estiver falando aqui do trabalhador médico. Então, nesse caso, o médico é atravessado, primeiramente, pelo peso maciço da crise social sobre o serviço de saúde. Em segundo lugar, pelo fato de ele estar dentro de um universo capitalista, de uma medicina do capital, como eu vou explicar depois. Essa medicina não é neutra, ela absolutamente não é tecnocrática no sentido de neutra, ela é viciada pelo fato de que a doença virou mercadoria. Agora, eu quero dizer que a profissão médica tem uma peculiaridade, importante colocar, diferente de gari, professor e bancário, que é uma profissão que inclui setores que ascendem socialmente e viram patrões. Tem uma classe que sofre um duplo movimento, por um lado de proletarização e até uberização do trabalhador médico, que não é patrão. E por outro, também a escalada de médicos, de aburguesamento dentro da medicina, que se expressa na burocracia médica, na burocracia dos hospitais, dos conselhos de medicina, etc., etc. Uma ampla burocracia, uma alta burocracia médica que dirige as instituições da medicina, etc., e normatizam, certo? E existe então um processo onde o médico, uma fração pelo menos, pode mudar de classe social. Então não só é atravessada pelos conflitos de classe, como também ela se torna parte da classe opressora, da classe exploradora. Então uma fração dos médicos são patrões. É importante destacar isso, porque é diferente, repito, de metroviários ou de correios. Aqui sim tem um problema. Eu vou discutir isso no final. O que torna, de um lado, evidentemente, um bando de privilegiados que dirigem hospitais e a burocracia estatal médica, e do outro, uma massa de médicos proletarizada que trabalha não sei quantos empregos para sobreviver e manter algum padrão de vida. Isso é uma característica da medicina. Eu quero colocar mais dois elementos de realidade, duas determinações, para a gente poder discutir quais são as consequências desse fenômeno, dessa estrutura. Na verdade, é um processo estrutural. Uma característica é a medicina como serviço. O que é o perfil da medicina como serviço? A população tem um senso comum de dizer assim, o que ela não diz do engenheiro, não diz do advogado, que o médico é uma profissão nobre, a medicina é uma profissão nobre. É uma maneira indireta de dizer que a medicina lida com a vida e a morte, que, portanto, é característico da medicina em qualquer sistema, que ela está nesse fio da navalha de que é quem vai poder prevenir ou tratar a doença. E isso decide sobre todo o resto que, na verdade, a vida é o nosso bem mais importante.
Então, coloca o médico numa localização, de alguma maneira, importante e privilegiada. Na sociedade capitalista, isso vira um fetiche, como vou explicar. Mas tem a outra característica para entender a profissão médica, de médico, que é a medicina, qual é a natureza da medicina dentro do capitalismo, o que caracteriza. Em primeiro lugar, como já deve ter sido falado, a doença virou uma mercadoria, o que é uma aberração de todo ponto de vista e tem efeitos. Por outro lado, a grande indústria farmacêutica, Big Pharma, e a indústria de equipamentos e de diagnóstico, sobretudo de imagem, sobretudo nuclear, essa grande indústria ela é controlada pelo grande capital financeiro, e é internacional, imperialista. Então, nesse caso, nós temos um problema, que cada dia escala mais e mais e mais na medida que a medicina vira high-tech e se industrializa, como explicou o colega. Que é o seguinte, nós temos uma medicina que vai lidar com ciência e com vida, com biologia, com modelo biomédico, etc., e que é controlada pelo grande capital financeiro. Porque não tem outra palavra, não é uma atravessada pelo grande capital, é controlada. Os protocolos médicos são basicamente induzidos pela indústria de remédios, pela indústria de equipamentos de hospitalares e de diagnóstico. A indústria de diagnóstico tem um papel essencial naquele fenômeno sinistro que se chama overdiagnosis, ou diagnósticos também excessivos, invasivos, tóxicos, que são feitos diariamente. Então, a indústria, o capital financeiro, controlando a medicina e finalmente induzindo protocolos, não todos, mas muitos, resulta num fenômeno que faz com que a gente pense, como o Mike Davis falou outro dia, que não é aceitável que a indústria de remédios não seja patrimônio público. Não é aceitável que a doença seja mercadoria. Não é aceitável que a indústria de diagnóstico controle os diagnósticos, a medicina. Então, diretamente ele propõe que tanto a Big Pharma quanto a indústria de equipamentos deviam ser estatizadas sob controle dos trabalhadores, portanto, patrimônio público, para transformar o serviço médico num bem público universal e gratuito. Então, nesse caso, a primeira discussão é que a medicina está deformada de qualquer ponto de vista que a gente vai analisar. O nosso papel dentro dessa máquina também está deformado, está alterado, está pressionado pelo fato de que a medicina no capitalismo tem dono. O SUS está em decadência. Vai para o SUS quem não tem algum recurso. Mas o fato é que há uma decadência do serviço público no Brasil, que era meritoso, como todo mundo aqui sabe. Então, nesse caso, quais são as consequências, para ficar no meu tempo, quais são as consequências desse dado concreto, de que a medicina no capitalismo ela é capitalista, a medicina do capital, como eu chamo. Eu vou falar em 5 consequências práticas, pelo menos, algumas. A primeira delas é o acesso. O acesso ao serviço de saúde não é democrático, de forma alguma. A gente pode dizer que alguém tem uma doença e vai ter um médico amanhã, ou uma cirurgia eletiva, né, dentro do prazo necessário. Não é assim. Existe uma discriminação, uma exclusão. A medicina pública brasileira ela não é suficiente para incluir e transformar a saúde num direito, a doença, a atenção à doença no direito universal e a prevenção. Então, uma primeira consequência é exatamente essa, o acesso. A outra consequência é a burocratização da medicina. Então, a medicina passou a ser dirigida por aparelhos, conselhos federais de medicina, que são associados ao Estado. Se você não pagar a contribuição anual imposta para o Conselho Federal de Medicina ou regional, você não pode exercer a medicina. E aí o Estado intervém e transforma em dívida ativa da União. Ou seja, a fusão entre essa alta burocracia e o Estado burguês é profunda. E é uma camarilha que não é basicamente eleita por métodos democráticos e que determina normas que os médicos lá na ponta nós temos que cumprir, e o Ministério da Saúde idem, e que são camarilhas que não são controladas pela categoria médica, em absoluto não são. Ao ponto de poder democratizar os conselhos, associações, desatrelar do Estado, e no limite ver quem deve ficar, se o próprio conselho tem que existir com esse formato. Então existe essa burocratização profunda que impede, que significa que a discussão de protocolos médicos ela não é feita de forma científica. E não houve uma discussão médica aberta, que não fosse financiada pela Big Pharma, para discutir bariátrica, para discutir
usar remédio para controlar colesterol, simvastatina e estatina. Não foi uma discussão científica. Todo mundo sabe que não foi. Foi indução de congresso médico patrocinado pela Big Pharma. Que a ciência já provou que não há que controlar colesterol alto com estatina. A ciência já diz que a indústria de bariátrica não é cabível, nem de gestação cirúrgica, para dizer uma palavra mais direta. Então, essa construção de uma burocracia que dirige a medicina atrelada ao Estado burguês é um grande problema e é consequência da medicina ser o que ela é no capitalismo. Outra consequência é que eu digo, a burocracia está ligada aos protocolos. E os protocolos, eles não são, nas unidades de saúde, não existe uma margem para você questionar um protocolo que vem do Ministério, ou seja de onde for. Não existe essa liberdade. Isso é uma consequência. Outra consequência é o fato da relação médico-paciente, por causa dessa condição da medicina ser do capital, a relação médico-paciente vem sendo transformada para pior. Então, por um lado, o médico se relaciona com a massa pobre, explorada e cheia de carências e privações que vem atrás do médico, do hospital, da unidade de saúde, para resolver o seu problema. Só que o hospital e a unidade não foram aparelhados para resolver problemas elementares da população e sequer proteger os trabalhadores da saúde, como faltou EPI desde o começo da pandemia, em tudo que é unidade de saúde. Então, nesse caso, a pressão social sobre o médico, sobre os trabalhadores da saúde nas unidades é terrível. É uma profissão que tem um dos mais altos índices de suicídio, de depressão e também de alcoolismo, que é uma contradição, né? Mas é real. O que significa que há uma relação que vem de fora para dentro da medicina que pesa negativamente sobre os trabalhadores médicos. E o contrário também é verdade. Houve uma deformação da relação médico-paciente na direção do paciente, e hoje é senso comum, a população critica os médicos de forma indiscriminada, como autocratas, autoritários, arrogantes, autossuficientes, brutos, que não respondem a uma pergunta, que não tem... E aí a gente sabe que não tem tempo para fazer a consulta correta, não tem equipamento, não tem isso, não tem aquilo, não tem salário, tudo bem. Mas o resultado é uma má relação médico-paciente, questionada em qualquer boteco que você for, eles falam, o médico nem olhou para mim. Então, essa degradação da relação, ela tem a ver com esse sistema que nós estamos descrevendo. E tem a ver com o processo de mercantilização da medicina. Isso é importante discutir. E tem mais uma questão, que é, quando a gente fala que a medicina no capitalismo ela sofre deformação, tem um ponto de partida que eu comecei a falar, é que tem uma composição na medicina que, por ser diferente de outras categorias, a gente teria que abrir uma discussão sobre o sindicato médico. Se nós queremos um sindicato de patrões, que inclui patrões, ou se não é o caso de deixar um sindicato que tem patrões médicos e construir sindicatos de trabalhadores médicos, de médicos proletários, médicos assalariados. Qual é a vantagem? Óbvio, é que um sindicato que não inclui patrões médicos, donos de hospitais, donos de clínica, que tem interesse no sistema, na reprodução do sistema como ele é. Então, um sindicato de trabalhadores médicos, de fato, que não são proprietários, poderia, finalmente, ser classista o suficiente para começar a discutir os grandes problemas do modelo biomédico e começar a fazer ações comuns com os outros trabalhadores da saúde. E a gente nem ouve falar que elas existam num sindicato viciado como esse que existe aí, onde entra o dono do hospital e o último médico proletário também. Que interesses em comum existem? Então, seria a casa de abrir uma discussão, sim, que formassem lado a lado com outros sindicatos, sindicatos de trabalhadores da saúde, que pudessem, inclusive, juntar, mas que também que não juntasse inicialmente, o sindicato médico pudesse ser livre, classista, para começar a discutir, por exemplo, que eu deixei por último, mas não é menos importante, questionar os protocolos realmente existentes, começar a defender a pesquisa independente, o direito da pesquisa independente para pressionar o Estado, pressionar governos, municípios, hospitais, a classe trabalhadora, envolver num grande debate também para começar a questionar o modelo biomédico também. Porque, vou dar um exemplo que vocês evidentemente não vão gostar, mas eu tenho que dar. O coronavírus tem tratamento. Tem medicamentos que reduzem a carga viral a 0. 2 medicamentos ou 3, pelo menos, já provaram isso clinicamente. Em estudos observacionais clínicos,
em vários cantos do mundo. Chile, Venezuela, China, Marrocos, Cuba, etc. Já se e no Brasil também, tem médicos fazendo isso. Então, por que não existe o debate sobre o tratamento do coronavírus? Por que esse debate foi silenciado pela esquerda e pela burocracia médica? Não é necessário isso. Se existissem organismos, sindicatos médicos classistas, comitês por hospitais e unidades de saúde, que abarcasse todos os funcionários, da limpeza até o médico, incluindo todos. Comitês por unidade de saúde, para democratizar os hospitais e a medicina. E um sindicato classista, de um lado ou de outro, iria surgir a discussão independente, científica independente, para começar a quebrar o mantra de que bariátrica precisa ser promovido, que revela a impotência da medicina em resolver a obesidade. E que também que esse corona não tem tratamento. É um dogma dessa bolha chamada Brasil. O mundo afora tem tratado, zerado a carga viral. Isso aí há evidência de sobra. Não é que não há evidência, é o que a Globo fala. Há evidência clínica de sobra. O suficiente para ser usado em hospitais. É isso que eu estou dizendo. Se quer o estudo de 2 anos, randômico, raio parta, mas na clínica ele zera a carga viral em vivo. Então, se é assim, se tem 2 drogas que zeram a carga viral, por que no Brasil não foi feito o debate? Em parte, evidente, porque a esquerda, para ser anti-Bolsonaro, ela é binária, tem que ser contra a droga A. Mas e a droga B? Por que não foi discutida a droga B, a ivermectina? Então, falta uma democratização dos serviços de saúde também, primeiro para defender os direitos dos trabalhadores de saúde, defender os direitos da comunidade, defender que os hospitais tenham uma gestão coletiva, mas também impulsionar a pesquisa independente de drogas, como essas que eu citei, que não dão patente, são baratas e não dão patente, e que são úteis numa situação de, não é guerra, como o colega falou muito bem, mas numa situação onde não existe tratamento oficial. Então, é importante que a gente questione de cima a baixo o modelo biomédico e de cima a baixo o fato de que a medicina virou isso, que já foi descrito aqui, para que a gente destrave o que é destravar o modelo biomédico, destravar a medicina e trazer saúde para todos. Significa romper com o sistema capitalista. Tem que encampar a indústria de medicamentos. Tem que discutir o fim da dívida pública, que é metade do orçamento vai para fora, para o banqueiro. Tem que encerrar esse capítulo de uma medicina complementar. Não, é a medicina pública, gratuita, estatal, fazer esse debate incessantemente para formar uma massa crítica. Como também existe a corrupção dos protocolos. Então, se o debate não é feito, significa que o aparelho formador, que a faculdade está bem sucedida, ela está conseguindo não ser crítica o suficiente. Ela não forma médicos críticos. E para isso tem que ser pública e controlada pelos estudantes e trabalhadores da universidade. Então novamente, a gente dá a volta que der. Não há saída para esse modelo biomédico, para essa medicina como ela é, se não houver uma ofensiva anticapitalista, que começa por alguns dos debates que eu falei aqui, que o colega falou, etc., e que se inclui a democratização do sistema e a encampação. Claro, o fim da dívida pública, etc. Então, a discussão é maior do que reformar o sistema sanitário brasileiro. Ela transcende esse nível de debate. Não é mais recurso para o SUS que encerra a discussão. É isso que eu tinha a dizer para ficar no meu tempo com 2 alertas, pelo menos. É claro que quando eu estou fazendo essa discussão, ela vai na contramão do debate tipo SEBS, etc., etc., vários debates que tem da medicina brasileira que querem apenas mais recursos para o SUS, alguma coisa assim. E é claro que transcende o silêncio sobre o debate do tratamento do Covid. Tem que haver. Já muitos mortos não precisavam morrer. E muitas experiências foram feitas com redução brutal do número de mortos, em países inteiros. Se a discussão for por esse caminho, países inteiros tiveram um índice de morte menor porque fizeram parcialmente do tratamento uma política de Estado. Porque existe ciência detrás disso. O que não existe é na Globo, na UOL. As 2 coisas que eu queria chamar a atenção. Uma, de que a discussão não pode ser reformista só. Inclui questionar o modelo biomédico. Inclui entender que a categoria está dividida. Não é uma categoria como metroviários, unitária. O gari, nenhum gari ascende, tem mobilidade para subir socialmente, para acumular um capital e fazer uma gariagem lá qualquer. Como o médico tem. Então, numa classe dividida, a discussão tem que partir desse ponto de vista também. Não só a sociedade está atravessada pela luta de classe, não só a medicina como ela é, mas também a própria classe
a categoria médica, que tem os trabalhadores que foram narrados aqui, que inclui todos os trabalhadores da saúde. A gente tem que pôr uma luta contra a medicocracia, por comitês e unidades de saúde, onde todos dirigem a unidade, não só os médicos, como também inclui discutir a encampação da indústria de medicamentos, equipamentos, imagem, diagnóstico. Sem isso, não vamos ficar o tempo inteiro reféns do grande capital financeiro. Essa é a questão. Então, eu só acrescento uma questão, não vou estender de jeito nenhum. É que quando a gente discute a natureza policlassista da categoria médica, não é para desenfatizar a uberização, a proletarização e a opressão que existe contra nós médicos. Eu vivi isso no serviço público de periferia aqui em Brasília. Opressão, você não decide um protocolo, uma agenda, não pode ter iniciativa para acabar com fila de uma maneira ou de outra. É uma autocracia que nos dirige. Uma autocracia médica, burocrática. Então, o que eu estou dizendo não é em desfavor da categoria que realmente trabalha, que são os trabalhadores da saúde, que é a maioria do hospital. E sim, para a gente não fechar os olhos ao fato de que é policlassista a categoria médica, que, portanto, a discussão tem que incluir esse elemento, que vai ser preciso, digamos, no debate, a gente não se misturar com patrões. Não há unidade entre o diretor do hospital e a massa de médicos proletários. Não pode abrir a discussão da pesquisa independente. Se uma droga não dá patente, e é barata e tem utilidade científica, é só abrir o Medline, você vê, certo? Aí por que não fazer a discussão? Tem drogas, que estão como a progesterona, azul de metileno, esse que tem outras utilidades e que a medicina cercou para impor as drogas mais tóxicas, como a novalgina e o acetaminofeno. Amplamente tóxico, declaradamente tóxico. Em troca, outras que são baratas e não dão patente foram retiradas. Isso está de cima a baixo na medicina, Não é possível que a gente continue, fazendo o debate sem questionar o modelo biomédico, inclusive os protocolos médicos que matam. Uma categoria policlassista precisa se desvencilhar dessas algemas e começar a fazer o grande debate de questionamento a favor da medicina pública, gratuita, universal e questionamento do modelo biomédico, que impediu que se discutisse tratamento de Covid no Brasil. Se os hospitais não forem dirigidos por quem neles trabalham, não vai haver humanização nunca. Eu trabalhei no hospital de periferia aqui em Planaltina, em Brasília, hospital público, e eu tinha vindo da China, trazido acupuntura para o hospital, e fitoterapia, uma série de técnicas aí. E a gente instalou uma unidade de saúde para funcionar. E aí o diretor era progressista e ele aceitou. Então a consulta era mais tempo, muito mais tempo de consulta. As pessoas tinham um local de repouso, um redário, uma horta, etc. Tinha um dia da semana que a gente discutia por bloco de pacientes que tinham diabetes, pacientes hipertensos, para ensinar hábitos de vida, discutir com eles, socializar naquele dia especial. E assim por diante. Tinha uma série de técnicas que alguém chamaria que humanizaram aquele espaço. O novo diretor de direito aboliu isso. Eu saí do hospital, tive que sair. Então, é uma questão de poder material, não é de lógica, não é um projeto piloto no lugar X ou Y, nem uma intenção de um administrador progressista. Poder significa, o poder do hospital tem que estar nas mãos de quem neles trabalha, o que significa que não pode ser medicocrático. O médico é minoria. E o médico tem uma tendência a semideus. Na sociedade capitalista, quando o médico é visto daquela forma que eu falei no início, como divisor entre a vida e a morte, na sociedade normal isso não tem problema nenhum, porque evidentemente que a gente salva vidas, e muitas. Mas numa sociedade capitalista vira um fetiche. Então até a esquerda se ajoelha diante do doutor, é quem dá a última palavra sobre a minha saúde. Se ele mandar cortar o polegar para acabar com a enxaqueca, você corta. Então, essa visão de fetiche do papel do médico, medicocrata, do Conselho de Medicina, isso tem que ser varrido do modelo biomédico. Fazer como um pouco foi feito na China por um curto período, uma democratização dos hospitais. Curto período, logo a China se burocratizou e retrocedeu ao capitalismo. Mas essas experiências são de forças materiais em embate, então não adianta apenas discutir gerenciamento nem gestão, é poder material nos hospitais, nas mãos de vigilante, de auxiliar de limpeza, de médico, de enfermagem, de todos trabalham. Quem carrega o hospital nas costas? É o médico? Me poupa. Então, se o médico não for integrado a uma equipe maior que ele, inclusive para discipliná-lo quando ele for arrogante, prepotente, autossuficiente,
não vai funcionar nada e o povo não vai ter a atenção que ele merece. Então tem uma questão de poder material aí envolvido. Por isso que na discussão de planificação da saúde que ocorreu, inclusive em governos petistas, foi um fiasco, porque não se discutia o poder de massa nos hospitais. Então o SUS ficou, como o colega falou, muito melhor do que eu falaria, ele fez uma narrativa 10. O SUS já nasceu com um problema de DNA dentro da medicina capitalista, com a medicina complementar inserida, com privilégios mantidos do setor privado, os barões da saúde, plano de saúde. Então é isso aí. Já nasceu com esse problema de recurso e nasceu e está em decadência com o problema de que as massas não decidem nos hospitais. Elas têm que decidir. Se a gente não discutir assim, nunca haverá humanização da medicina. É incompatível a humanização da medicina com medicocracia, com capitalismo. Não tem como humanizar. Você acha que o médico sabe? Ele é hospitalocêntrico. A gente estava discutindo que o conceito do hospital está equivocado, meu. O hospital tem que ser com natureza, redário, cachoeira, piscina, outra coisa. Controle social do hospital, com cinema, teatro, música, dança. É outra visão, um hospital aberto à natureza, como era na Grécia de Asclépio. Então essa visão medicocêntrica termina sendo hospitalocêntrica, termina sendo autoritária e ela não humanizará a medicina jamais. Nenhum país foi feito. Ah, mas tal país não foi feito. Noruega não foi feito. A medicina é hospitalocêntrica do mesmo jeito. Então é um problema de poder, de força material no controle do hospital e de estatização. A gente não vai dirigir um hospital privado do jeito que a comunidade quer. Tem que ser a comunidade e os trabalhadores da saúde. Então, isso é um problema. A outra questão que foi... A outra coisa é que a gente precisa defender bandeiras hoje, agora, como a efetivação dos terceirizados, sem concurso, imediata efetivação. Eu trabalhei em hospitais, quem carregava a padiola, enfim, era um terceirizado e o outro formal. Vamos em campo a todo mundo. Então, levantar a bandeira da efetiva terceirização, incorporação, efetivação de todos os terceirizados e contratação da juventude em massa para fazer ações de comunidade, para ser também gestor do hospital, são bandeiras para levantar, para quando vier um processo de massas, que o colega chamou de acumulação de forças, quando vier um processo de massas, como ensaiou no Chile há poucos meses, a gente ter propostas para discutir com a comunidade, não ficar sem proposta ou reeditando os erros do PT. O PT errou feio como gestor e como proposta de saúde, não dá para dizer o legado do PT, não. É outra coisa que tem que ser construída. A gente não defende uma saída por uma reforma médico-sanitária. Foi o erro da geração sanitarista. Foi o erro da geração dirigida pelo stalinismo. Reformar sanitariamente não há saída por aí.